O Endrick saiu do Real Madrid emprestado pro Lyon porque ele queria jogar. E tá jogando. E não só tá jogando, como tá jogando bem. Mas será que isso vai ser o suficiente pro Ancelotti convocar ele pra Copa do Mundo? Olá pessoas, eu sou Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. Eu estou aqui para falar sobre o Endrick no canal do PFQL, né? Começando esse projeto aqui com eles. Espero que vocês gostem dos vídeos aqui. A minha ideia é trazer um lado mais analítico para o jogo, mais tático para o jogo. Espero que vocês gostem. E vamos falar sobre o Endrick. O Endrick é um jogador que eu acompanho há bastante tempo de perto até. É um cara que desde que ele começou na base, ele já começa a ouvir falar dele, falando muito bem dele. E eu até fui assistir alguns jogos de base até para poder ver mais de perto ele. E eu lembro numa final de Campeonato Brasileiro Sub-20 que ele marca gol na final, o Palmeiras é campeão por 1-0 ali naquele jogo. Ele jogava no Sub-20 com 15 anos, né? Então ele é um cara que é muito precoce como jogador, né? Principalmente porque ele tem uma capacidade física muito acima, né? Muita velocidade, muita explosão para chegar nas jogadas e uma qualidade muito boa com a bola, né? Parece que tudo que ele faz com a bola é muito fácil, é muito comum para ele, né? Então isso tudo sempre teve no jogo dele. E quando ele sobe para o profissional, ele começa a aproveitar isso também. E o Abel, no começo de 2023, começa a usar ele como titular. Aos poucos ele vai perdendo um pouco de espaço. Para daí, no final daquele ano, ele estourar como um dos principais jogadores do Brasil no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras é campeão. Mas ali antes disso, né, quando o Palmeiras ia jogar contra o Boca na Libertadores, e ali o Palmeiras até foi eliminado, e naquele jogo o Endrick é reserva tudo. Mas uma partida antes, quando o Palmeiras joga contra o Bragantino, eu estava ali no estádio e eu fiz uma pergunta pro Abel, que acho que diz muito sobre o que é o Endrick como jogador e o que, que o Abel enxergava nele naquele momento e depois o que, que o Abel precisou fazer para o Endrick virar titular daquele time. Boa noite, Abel. Hoje você começou com o Endrick no meio, numa posição que ele fazia no início da temporada quando ele era titular, e você usava de um lado o Dudu, do outro mudava às vezes, mas normalmente era um sistema parecido com o que ele começou jogando hoje, mas num contexto de jogo em que ele teria campo para correr nas costas da defesa, e foi exatamente isso que ele fez para fazer o gol. E ele já fez isso algumas vezes, ele é muito bom nesse tipo de jogada contra o Corinthians, outros jogos ele tem isso. Por isso, às vezes, ele também não é titular, porque esse não é um contexto que ele jogaria. Tira o chapéu para si. Claro que o Endrick, quando é que o Endrick é bom? É isto, é quando tem espaço nas costas, utiliza a sua velocidade, que é a margem de marca dele, o seu drible, a sua finalização. Isto ele é forte. Quando jogas com uma equipa que joga em blocos baixos, com pouco espaço, também nos ajuda, é um jogador. Então tá aí a pergunta, né? Essa pergunta funcionou muito bem, né? Até me ajudou na época, porque o Abel fala dessa história de tirar o chapéu e tudo. Mas acho que isso daí ajuda a entender um pouco que tipo de jogador ele é. E agora a gente vai entrar para as principais qualidades, características, tudo, porque acho que antes de a gente entender se ele vai para a Copa, acho que é legal a gente entender que tipo de jogador ele é. Então aqui a gente está vendo o Endrick e as principais qualidades dele em campo, né? O Abel até fala ali que a velocidade, drible, finalização, isso tudo sempre foi o ponto alto dele como jogador. Ele é muito bom nesses três fundamentos e é muito acima da média dos jogadores, sejam eles jovens ou mais velhos, ele está sempre acima porque ele é muito bom em tudo isso. E isso agora pensando no estilo de jogo dele, pensando já dentro do jogo, né, dentro da partida de futebol. Ele é um atacante que gosta muito de atacar as costas da defesa, usando essa velocidade. Ele gosta de usar muito bem o meio espaço, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas é o espaço em que ele consegue atacar muito bem, fazer os movimentos de facão, de ruptura, você pode usar vários nomes, mas correr nas costas da defesa por ali é onde ele mais corre, porque daí ele consegue finalizar bem em gol ou dar alguma assistência. Poder de definição. Ele é um jogador que ele tem muito essa capacidade de decidir jogos, até porque ele usa a pressão para colocar ele para ser mais decisivo. No começo da carreira, ele sentia mais essa pressão, né? Teve um período no Palmeiras que eu acho que ele sentiu bastante isso, ficou um período sem marcar gol, mas eu acho que ele aprendeu melhor como usar a pressão para ser um gás para ele, para ser um momento de focar mais, de se preparar mais para o jogo, e acho que hoje ele tem isso muito claro, né? Tanto que na seleção brasileira ele não precisou de muito para fazer gols pela seleção, né? E pelo Real Madrid também. Então, e óbvio, pelo Lyon também. Então ele é um cara que tem um poder de definição muito bom e faz gol em finais, em jogos decisivos, ele tem isso muito claro no jogo dele. Isso é sempre importante. E resolução de problema. O que é resolução de problema? Ele é um cara que recebe a bola e ele rapidamente escolhe um jeito
de decidir aquela jogada, escolhendo sempre ou quase sempre uma decisão muito boa do que ele vai fazer ali. Às vezes é até algo que ninguém está esperando muito, às vezes ele dá uma cavadinha por cima do goleiro enquanto o goleiro está imaginando alguma outra coisa, então ele tem esse poder de decisão muito apurado e muito rápido dentro de campo. Então ele faz tudo parecer muito fácil e resolve os problemas da partida, né, que o jogo impõe com muita facilidade. Assim, ele sempre teve isso muito claro no jogo dele. E agora vamos para a posição dele em campo. Mas onde que o Endrick joga? O Endrick é um centroavante ou ele é um ponta? Na verdade, eu acho que ele é as duas coisas e o melhor lugar dele no campo é atacando o meio espaço. Quando a gente vê o campo e a gente divide ele, dá para dividir ele em várias formas, e uma delas é de cinco espaços, né? Que é o corredor lateral esquerdo, corredor lateral direito, o corredor central. Só que entre esses dois, entre o central e o lateral, tem o meio espaço. E esse meio espaço, ele é muito usado pelo Endrick, porque ali, normalmente, quando um time joga com 4 defensores, é entre o zagueiro e o lateral. E ele conseguindo atacar por ali, ele deixa ou o zagueiro ou o lateral, ou os dois em dúvida, e aproveita aquele espaço para atacar. Então, às vezes, ele começa aberto pela direita e vem por dentro para o meio espaço, às vezes ele começa como 9 e sai para atacar o meio espaço. Outros jogadores gostam de fazer muito isso, né? O Rafinha é um jogador que gosta disso, o Mbappé gosta muito disso, até por isso acho que tem um problema dele no Real Madrid. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o Endrick é um jogador que gosta muito de usar o meio espaço. E quando a gente olha no Who Scored, né? Ele dá nota para as posições dos jogadores, tem ele como centroavante e como ponta direita, nota boa nas duas posições. E aqui tem ele pelo Lyon, né, nessa temporada. Dá para ver bastante ele recebendo a bola ali aberto na direita, mas entrando bastante na área também. Então dá para ver um pouco ele usar principalmente o corredor lateral e o meio espaço da direita. Lembrando que o Endrick é canhoto. Então ele é aquele lateral que corta para o meio para finalizar. E agora a gente vai pensar em função, estilo e qual tipo de jogador ele é. Esse aqui é um mapa de 18 funções de jogadores de acordo com a posição de cada um, feito pelo The Athletic, e tem esse outro aqui que é muito parecido, que é o do Futuri. Então quando a gente pensa no Endrick e a gente olha todo esse mapa aqui, ele vai ser o atacante central ou o atacante pelo lado, né? Que é o ponta ou o centroavante. Quando a gente pensa em centroavante, tem o Romer, que é o centroavante, é o falso 9, aquele jogador que se movimenta bastante, o Target, que é o alvo, né, o centroavante mais pivô, e o Finisher, que é aquele centroavante que recebe mais na frente para finalizar. O Endrick é mais o Finisher, só que normalmente os Finishers não são, dificilmente eles vão abrir muito, e o Endrick já é um pouco diferente, né? Então eu acho que o Endrick é uma mistura do Finisher com o Wide Twitch, ele é um pouco finalizador de chegar na frente e correr nas costas, mas ele é também um jogador que fica aberto do lado e ataca a profundidade. Aqui tem o Mbappé, o Vinícius e o Salah como jogadores dessa posição, né? Então eu acho que o Endrick é um pouco desses dois. Quando a gente olha as posições definidas pelo Futuri e a gente vai para atacante, eles têm uma definição a mais de atacante, né? Que é finalizador, jogador-alvo, de mobilidade e segundo atacante. Então eu acho que o Endrick tem um pouco de finalizador aqui de novo, só que aqui ele tem também o de mobilidade, né? Ali tem o Caio Jorge, então acho que ele é um pouco parecido com ele. Só que também não é parecido com o Pedro. Então acho que ele tem um pouco de mistura de jogadores, e quando a gente vai para extremas, ele também é um extremo de ruptura, né? Igual o Júnior Santos, Luiz Henrique, Bruno Henrique tem aqui. Então o Endrick ele acaba tendo essas duas posições que ele pode jogar, e nas duas acho que a melhor coisa que ele tem é essa velocidade para chegar na frente da marcação e poder finalizar na frente ou receber uma bola e poder dar um passe também. Aqui é onde o Endrick jogou em cada time e o Lyon tem mais um lugar, o Palmeiras também, mas a gente vai pela média aqui. Quando a gente olha no Palmeiras, esse é o Palmeiras na partida contra o Botafogo, naquele jogo que o Palmeiras vira a partida. Então você vê ali bem claramente que o Endrick não é o centroavante único da partida. O Palmeiras está num 3-4-1-2, né? 3-5-2 ali com o Veiga, o Breno Lopes e o Endrick mais à frente, mas aí que tá, o Endrick era o jogador de correr nas costas, assim como o Breno Lopes. Esse Palmeiras tinha dois jogadores para ruptura, e o Endrick jogando pelo lado direito. Aí ele funcionou muito bem no Palmeiras, e o Abel, que naquele início de ano tentou usar ele como 9 mais centralizado, percebeu que ele era um jogador muito bom para ser pro time dele, que ele precisava usar o Endrick de alguma forma, e a forma de usar o Endrick foi encontrar um outro esquema para o Palmeiras, uma outra formação em que ele pudesse se encaixar e tirar o melhor dele.
E a partir desse momento que ele conseguiu tirar o melhor do Endrick, o Palmeiras conseguiu fazer o melhor que podia na temporada e conseguiu ser campeão brasileiro. Quando ele vai para o Real Madrid, ele não jogou muitos jogos, normalmente ele era reserva, entrava para fazer os últimos minutos, mas quase sempre jogando de 9 pelo centro, né? Aqui você vê o Real Madrid no 4-2-3-1, tem o Rodrigo pela direita, o Vinícius pela esquerda e o Endrick pelo meio. Então, aí você vê que o Endrick ele acaba sendo um jogador que tem menos essa possibilidade de jogar no meio espaço, principalmente porque no Real Madrid tem o Vinícius e o Rodrigo aproveitando também desses meios espaços, então ali ele tem um pouco mais de dificuldade disso, mas também não dá para dizer que ele foi tão mal assim, principalmente no período do Ancelotti. Ele foi bem, ele marcou gols, ele teve tudo, mas ele teve muita concorrência com o Mbappé, que tem algumas características que eu já mostrei aqui, já falei dele, o Mbappé também tem, então nesse caso pesa um pouco contra o Endrick, né? Porque se ele for competir em posição com o Mbappé, ele vai ficar sempre atrás, porque o Mbappé é melhor que ele, um jogador mais experiente e tudo, então esse foi um dos principais problemas dele lá. Eu acho que tem relação dele com o Xabi Alonso? Pode ter. Com o Ancelotti, acho que menos, mas no final das contas é a concorrência mesmo que deixou ele muito tempo no banco. Isso fez ele perder um pouco da confiança no próprio futebol também. Agora ele sai e vai pro Lyon. E um dos jogos do Lyon, aquele jogo que ele tira nota 10, faz 3 gols, ele joga, repara no Palmeiras e repara no Lyon, na mesma posição. Então, aí tem um técnico que também entendeu que o Endrick, indo pro time dele, ele passa a ter um jogador especial e que faria sentido ele colocar o Endrick aonde ele mais rende. E foi isso que aconteceu. Agora eu vou olhar um pouco mais para ele no Lyon e tem duas posições que ele usa mais. Essa aqui, Lyon 1, é quando o time joga em 4-3-3. Dá para ver ali que o Endrick está mais aberto pela direita, nesse jogo ele dá uma assistência e ele joga bem ali pelo lado, com um centroavante e um outro ponta esquerda. Então aí a ideia dele é poder atacar bastante, poder ter o meio espaço para poder atacar e funciona também, ele joga bem aí. E do outro lado aquela posição que eu já mostrei. Mas repara no mapa de baixo, o mapa de baixo ele é o número 9, o posicionamento que ele mais tem. E normalmente ele é o jogador mais avançado. Aqui na esquerda ele é o mais avançado, mas o 10 e o 17 também estão meio avançados. Na direita você vê como ele está muito acima dos outros, que é nesse jogo que ele fez os 3 gols. Porque ele vai ser a válvula de escape do time para atacar, ele vai ser o alvo do ataque nas jogadas ofensivas, seja na transição da defesa para o ataque, ou seja nos momentos de ataque mesmo com a defesa adversária com o bloco recuado. Então ele é um jogador que passou a ser referência ofensiva, só que não necessariamente jogando sozinho no meio, né? Então acho que aí ele consegue render o melhor que ele pode e é o melhor dos mundos para ele. Então aqui é o Lyon acabando de receber a bola e o Endrick já parte para correr nas costas. E olha como ele vai já percebendo isso. A defesa o defensor ele tá até de costas para ele, mas ele não vai chegar nem perto. O Endrick vai ter um leve domínio ali, um pouco atrapalhado, mas depois ele vai ganhar na velocidade e vai acabar fazendo um dos gols dele nessa partida que ele fez 3 gols pelo campeonato francês. Aqui é o time já mais com uma posse de bola saindo da defesa, né? Uma jogada mais de construção. E aqui você vê que ele já veio muito mais pelo meio e ele já está entre o zagueiro lateral, né? Aquilo que eu falei de meio espaço. Aqui não chega a ser meio espaço, né? Ele está no corredor central, mas aqui tem mais a ver com o posicionamento dele em relação aos defensores, né? Ele quer ficar entre zagueiro e lateral direito, né? Os dois ali, porque daí ele pode atacar naquele espaço ali e gerar dúvidas para eles. Agora é uma outra jogada de construção, e aqui nesse caso ele está mais aberto na amplitude, né? Então ele fica variando entre estar no meio espaço e na amplitude, mas de qualquer forma ele vai variando para ver onde ele consegue receber melhor e também de acordo com o adversário, né? O técnico vai escolhendo onde vai funcionar melhor. Aqui é ele voltando um pouco para ajudar numa jogada de tabela, tudo. Só que por que ele volta? Porque ele quer voltar, atrair a defesa para ele poder atacar nas costas. Tanto que ele arranca e a bola vai para trás. Então ele até chega a abrir o braço querendo dizer assim, poxa, eu arranquei aqui, vocês não passaram a bola para mim? Vocês precisam passar a bola para mim. Eu vou fazer a ruptura aqui, por isso que eu voltei lá. Então é isso que ele gosta de fazer. Aqui é ele sem bola, na marcação. Então ele fica na primeira linha de marcação. E ele fica na primeira linha, não só no bloco médio, alto, como no bloco mais recuado. Então aqui ó, o time dele voltou e você vê assim 2 linhas de 4 e sobram 2. Ali a gente vê até que o time joga às vezes um 4-3-3 ou num 5...
ou com uma linha de 5, né? Depende do jogo. Mas de qualquer forma, em qualquer uma das circunstâncias, o Endrick fica na primeira linha. Aqui também, em outro momento, ele também está na primeira linha. Por quê? Primeiro que ele precisa estar preparado para os contra-ataques, ele também não pode gastar tanto fôlego. Então, se ele volta muito, até ele conseguir sair correndo e chegar lá na frente, ele vai ter corrido muito, vai ter se desgastado, ou ele vai estar muito longe para poder puxar um contra-ataque. Então, o Endrick é um jogador que vai jogar sempre nessa primeira linha de pressão. Ele pode até vir aqui pressionar o goleiro, ajudar numa marcação-pressão ali, mas a ideia é ter ele bem avançado. Primeiro, para não gastar ele, e também tem um outro lado que ele não é assim um super jogador para voltar e ficar marcando pelo lado do campo, né? Tem outros jogadores que fazem isso melhor, não é tanto o caso do Endrick. Então agora vamos pensar nele no cenário de seleção brasileira. Seleção brasileira nos últimos jogos com o Ancelotti tem jogado num 4-2-4, há quem chame de 4-4-2, mas de qualquer forma é um sistema em que tem um ponta esquerda, um ponta direita e 2 atacantes. Em alguns jogos, na maioria deles, ele tem usado o Matheus Cunha e o Vini Júnior, com o Estevão na direita, o Rodrigo na esquerda. Às vezes ele usa o Vini Júnior aberto, daí é o Matheus Cunha e mais um outro atacante, ou às vezes até troca o Matheus Cunha também com outro. Ele ainda não tem um time pronto, então é aí que acho que entra a possibilidade do Endrick ser convocado. Na esquerda, o Ancelotti já testou o Rafinha, o Rodrigo, o Martinelli e o Vinícius. Acho que dá para usar qualquer um deles e vai depender do que o Ancelotti vai querer de cada uma das posições. No lugar do Vinícius, ele já jogou com o Vinícius e com o Rafinha e até com outros jogadores, né? Então ali é uma posição que ele ainda está encontrando. E a posição que ele ainda não sabe mesmo é a posição do, entre aspas, o 9, né? Porque são 2 atacantes, né? Então não é só um 9, né? Mas vai depender muito do que ele quer. O Endrick pode ser esse jogador fazendo exatamente o que ele está fazendo no Lyon. Só que se você tiver o Endrick e o Vinícius Júnior, você vai ter 2 jogadores para fazer algo meio parecido. Dependendo do jogo, pode funcionar muito bem, os dois podem se entender muito bem juntos, mas também pode ser que você tenha jogadores muito parecidos em função ali. Então talvez seja mais interessante você ter o Matheus Cunha, que é um jogador mais um atacante móvel, né? Aquele mais um segundo atacante de mobilidade que vai ajudar mais em pivôs e outras questões, coisa que o Endrick não faz tanto. Pode ser ter o João Pedro, que é um pouco mais de ruptura do que o Cunha, mas é mais parecido com o Cunha do que com o Endrick, então ele volta um pouquinho mais também. Tem o Richarlison, que pode ser esse 9 móvel, pode ser o ponta também, mas de todos eu acho que a maior diferença dele é que era um jogador que sabe defender melhor que os outros, ele pode voltar marcando lateral, ele faz umas outras coisas aí defensivas que acho que é por isso que o Ancelotti gosta tanto dele. Tem o Pedro, que é o de todos os 9 que sabe melhor fazer o pivô. Ele tem mobilidade também, mas ele é um 9 que faz um pivô melhor. Daí você tem o Vitor Roque, que é mais parecido com o Endrick. Caio Jorge também. E o Igor Thiago, que já é um 9 que sabe fazer pivô, mas que também tem muita ruptura nas costas. Então, assim, acho que o Brasil tem muitas opções, muitas possibilidades, e acho que depende muito do que o Ancelotti quer. Eu acho que o Endrick tem uma qualidade técnica que é muito acima de algum desses daí que concorrem com ele. Então acho que nesse ponto ele larga na frente. Além do fato de ele poder ser um ponta direita e centroavante também. Mas eu acho que por ter muitos jogadores parecidos com ele, acho que isso pode pesar um pouco contra ele também, né? Não tem um estilo tão único nesse sentido. Mas de qualquer forma, se eu fosse o treinador, eu levaria ele até por causa dessa capacidade que ele tem de ser decisivo, essa naturalidade que ele tem com a bola no pé em fazer jogadas difíceis, em conseguir construir resultados importantes em momentos decisivos. Acho que tudo isso é muito importante para uma Copa do Mundo. Mesmo que ele seja ainda muito jovem, né? Eu acho que ele tem isso muito bem afiado no jogo dele. E acho que faria sentido, muito sentido, o Ancelotti convocar ele. Mas aí a gente vai ter que descobrir com o tempo, né? Só sabemos que a posição ali está muito concorrida e hoje não dá para dizer quem vai para a Copa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rodrigo Seixas. Esse aqui é um vídeo mais na parte analítica, tática, um vídeo um pouquinho mais longo falando sobre o Endrick, mas eu acho que para quem parou aqui para ver isso aqui, acho que deu para entender bem o que o Endrick é capaz de fazer, quais são os pontos fracos e fortes dele, o que esse cenário de hoje apresenta para ele, mas eu acho que no final das contas, assim, o que a gente ganha com o Endrick é o Endrick podendo jogar, podendo evoluir e dar uma opção a mais para o Ancelotti, porque ele sendo reserva do Real Madrid praticamente não jogando, dificilmente ele é para a Copa. Agora ele tem chance, e acho até que tem uma chance boa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!